pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa na cor mostarda. Ah, eu estou aqui no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem um quadro, uma estante, alguns livros. Sabe qual é o tema da aula de hoje? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais de fato e de direitos. Vamos falar de gêneros textuais. Por falar nisso, você lembra o que são gêneros textuais? Sabe como os gêneros textuais impactam na sua vida? Bom, então vamos relembrar o conceito do que são gêneros textuais e depois lembrar de alguns gêneros e falar também sobre a diferença entre eles. Vamos lá? Gêneros textuais são usados para classificar os textos conforme suas características. Conseguimos identificá-los de acordo com a sua função. Olhando no nosso entorno, percebemos que existem diferentes tipos de textos, diferentes gêneros textuais, e cada um com a sua função, que difere entre eles, não é mesmo? Relembrando alguns tipos de gêneros textuais, vamos olhar. Nós temos a piada como um gênero textual, o diário, autobiografia, entrevista, charge, carta, e-mail, bilhete, panfleto, bula de remédio, poema, cartaz, romance, receita, lista de compras. Viu? Relembrou? E a função deles? Eu vou citar alguns aqui para você relembrar também. Por exemplo, o currículo. Qual é a sua finalidade? Esse gênero textual tem a finalidade de fazer com que o candidato se apresente para uma oportunidade, para uma vaga de emprego. Então, ele precisa colocar ali os seus dados, a sua experiência, a sua formação. Tudo isso constitui esse gênero textual. E se nós falarmos sobre bula de remédio? A bula de remédio tem a finalidade de informar ao paciente sobre as orientações daquele medicamento, a composição, os efeitos, não é isso? E se nós falarmos, por exemplo, de uma receita? Se você quiser fazer um bolo, quiser fazer um pudim, sabe aquela receita? Bom, esse gênero textual tem a finalidade de informar como é que se faz, né? Como vai cozinhar, vai fazer toda a preparação daquele alimento. E aí a gente tem os ingredientes, o modo de preparo e o bilhete. Esse aí tem aquelas informações que são breves e uma linguagem muito informal, não é mesmo? E o gênero textual romance? Não estou falando só de história de amor, não. Estou falando de um gênero textual que tem a finalidade de contar uma história, geralmente de uma forma mais longa. Essas histórias são escritas em capítulos. E aí, relembrou comigo esses gêneros textuais? Pois bem, agora nós vamos falar especificamente sobre um gênero textual. Você já pensou que as leis também são um tipo de gênero textual? É isso mesmo! Acompanha lá no slide comigo. As leis como gênero textual. Esse gênero caracteriza-se pelo uso da linguagem genérica e tem uma estrutura específica,
sendo organizada em títulos, capítulos e seções. As leis possuem a finalidade de instruir, orientar, normatizar e regulamentar. As leis de um país são muito importantes e impactam diretamente na nossa vida, não é mesmo? As leis trazem normas de conduta e também informações sobre a vida social, a conduta na vida social. Vamos dar uma lida em um trecho da nossa Constituição? Essa aqui é a minha Constituição. O iniciozinho dela diz o seguinte, vamos lá, espera aí, deixa eu abrir. Olha só, Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui está escrito o seguinte, preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instruir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vamos dar continuidade. Depois do preâmbulo, vem aqui título 1, dos princípios fundamentais. O artigo 1º diz o seguinte, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Viu aí? Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. E 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Viu quanta informação importante? E tem muito mais aqui, né? Bom, pessoal, é importante a gente conhecer a Constituição. Esse gênero textual, assim como os outros também, faz toda a diferença, impacta diretamente na nossa vida, não é mesmo? Então, é importante que você consiga ler e entender. E para isso, eu trouxe algumas dicas sobre como entender melhor esse gênero textual. Bom, a lei como gênero textual, ela começa da seguinte forma. A entidade de origem indica a origem da lei e sua abrangência. Olha aí representado no slide. Temos também, logo depois, o número da lei e data. Nesse caso aqui, nós temos apenas a data, mas, em geral, nas leis, nós temos também
o número. Agora, eu apresento para vocês as informações abaixo da data. Em geral, há uma ementa, que é uma espécie de resumo da lei. Aqui não é o caso. Temos também o preâmbulo, que eu li para vocês, não foi mesmo? Uma introdução que cita o contexto de criação da lei. Além disso, esse gênero textual tem outras informações importantes na sua estrutura. Vamos continuar? Temos aí o título, capítulo e seções. São divisões da lei por temas. Os artigos apresentam cada determinação da lei. Um artigo pode se subdividir em parágrafos e incisos, primeiro, segundo, terceiro. Os incisos podem se subdividir em alíneas, mas aqui também não é o caso. Por fim, a lei é assinada pelo chefe do Poder Executivo, que pode ser o presidente, o governador ou o prefeito. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Me diz, vocês já tinham pensado nas leis como gênero textual? Importante isso, né? E quanto mais a gente conhece a sua estrutura, mais fácil fica da gente conseguir interpretar o que está na lei. Não é isso? Bom, eu vou deixar agora um desafio para vocês. Vamos ler o slide comigo? Agora é com você. Você conhece a nossa Constituição? Já teve oportunidade de ler esse importante documento? A partir de nossa aula, faça uma reflexão e escreva sobre a importância de conhecermos a nossa legislação. É isso. Pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre gêneros textuais. Nós relembramos alguns deles e falamos também sobre a finalidade dos gêneros textuais e que eles estão presentes em toda parte, não é isso? Por fim, focamos no gênero textual lei. Apresentamos a sua finalidade e também a sua estrutura. É isso, pessoal! Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado de tudo que nós conversamos aqui. Fale com seu professor, com a sua professora sobre esse assunto. Com certeza, eles trarão ainda mais informações a respeito desse conteúdo. Importante conhecer a estrutura do gênero textual para saber a sua finalidade e a sua importância e os impactos no nosso dia a dia. É isso, eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!